E no último slide a gente vai mostrar a questão da exportação de milho. Nós não acreditamos numa exportação de milho em torno de 8 mil a 10 mil toneladas, como tem se falado. Pode, claro, que tem muita coisa que pode ocorrer até o final do ano, mas por enquanto a gente não acredita. Claro que um dos pontos também muito importantes seria efetivamente os leilões do governo, ok? Dentro de uma sazonalidade de preço em Chicago, voltando ao milho mundial, nós vemos que efetivamente, como eu comentei, em maio, junho e julho nós teríamos meses de grande volatilidade no mercado mundial. Seriam períodos onde você poderia ter alguns aumentos de preço em Chicago, refletindo o aumento de preço a nível mundial, que se aliado a um câmbio um pouco mais favorável, poderia favorecer, vamos dizer assim, a exportação de milho e efetivamente uma pressão um pouco mais forte para a elevação dos preços no mercado interno. Lembrando que a Argentina esse ano, o que também pode cortar um pouco as exportações, a Argentina teve uma produção, está sendo prevista uma produção e praticamente estamos colhendo e está correndo tudo bem, uma produção muito boa, o que efetivamente poderia também atrapalhar as exportações brasileiras. Em termos de sazonalidade de preço no mercado interno, a gente pode ver que o milho, comparado com os últimos 3 anos, os últimos 5 anos, ele está numa média de preço até abaixo, isso aqui seria basicamente a base BMF, dos últimos anos. Agora, ele está trabalhando em torno de R$18 a R$19. Como consumidor, uma pergunta até melhor do que esse é um preço bom de milho, historicamente seria efetivamente eu fazer a seguinte pergunta: R$18, R$19, isso aí, para o meu orçamento, para as minhas margens, isso é bom ou ruim? Muito melhor do que você saber se você comprou melhor do que a semana passada, é saber se você comprou dentro da sua meta, dentro de uma previsão que te deixa com margem, que te deixa dentro do seu orçamento, do que simplesmente eu falar o seguinte: R$19 é um preço bom, porém semana passada estava 18, ok? Então eu prevejo, fazendo vamos dizer assim, uma análise e avaliando o mercado daqui para frente, eu acredito que o mercado brasileiro, com base na BMF, não teria muita força efetivamente para trabalhar, vamos dizer assim, acima de R$19, R$20 dentro da BMF. Claro, como eu comentei, muita coisa pode acontecer, você pode ter de repente uma exportação em alguns períodos que fortaleçam o mercado interno e você tem até preços trabalhando acima desses valores. Tirando o mercado de exportação, a gente não vê valores muito elevados para o milho esse ano, que é uma boa notícia para o mercado consumidor. Essa é uma tabela de oferta e demanda de milho no mercado interno, onde a gente pode ver a Conab ela projeta uma exportação em torno de 8 mil, tem alguns players no mercado que trabalham com 10, e a FC Stone efetivamente tem trabalhado com 6 mil de exportação. Isso é simplesmente uma estimativa. Com 6 mil de exportação, nós teríamos aqui de estoque final no Brasil em torno de 10.700 milhões de toneladas de milho, o que é muito próximo do ano passado, que a gente teve 11 milhões de toneladas de milho de estoque de passagem, e a gente sabe que isso acarretou até em alguns pontos, como o Mato Grosso, milho sendo armazenado a céu aberto. Então, só para a gente resumir a parte do milho, o milho a gente não vê, nós da INTL, e eu particularmente também, não vejo uma pressão muito forte em termos de alta no preço de milho. Tudo pode acontecer daqui até o final do ano. Eu acho que estamos num valor muito interessante, entre R$18 e R$19 na BMF, e, claro, sempre dentro do seu orçamento, dentro das suas projeções de margem. Se esse preço estiver dentro da sua expectativa, eu acho que trabalhar com algumas ferramentas de proteção de preço, seja contra as futuras, seja trabalhar na BMF, seja até em alguns momentos trabalhar com operações de Chicago, eu acharia muito interessante. Encerrando a questão do milho, vamos falar um pouquinho agora do mercado de farelo de soja. O mercado de farelo, a gente não pode sair do mercado de farelo sem falar do mercado de grão, efetivamente, de soja. Assim como no milho, o SDA divulgou essa semana a expectativa diária de soja para o ano de 2010-2011, o que também vai dar diretrizes a esse mercado para os próximos meses. Esse ano, só recapitulando, a gente tem uma situação de oferta e demanda não tão confortável para o grão nos Estados Unidos, porém também não seria uma questão alarmante, como foi em outros períodos.
A gente tem projetado aqui estoques finais na faixa de 190 milhões de bushels ou 5 milhões de toneladas, ok? São aproximadamente 2 milhões de toneladas acima do ano passado. Claro, existe um número psicológico nesses estoques finais que abaixo de 200 o mercado fica em alerta. Tá? Então daqui, considerando que a gente entrou no período de entre safra nos Estados Unidos agora, daqui até o final do ciclo não poderíamos ter uma exportação, principalmente da China, muito excessiva para esses próximos meses. O que parece não estar ocorrendo, principalmente pelo fato de Brasil e Argentina estarem com uma grande produção, diferentemente do ano passado, que a gente teve uma quebra efetiva na Argentina. Considerando os estoques finais mundiais de soja, nós não temos problema. Temos quase aí projetados para esse ano 60 milhões de toneladas, quase uma safra brasileira praticamente de estoques finais mundiais. Produção mundial de soja. Como a gente pode ver, diferentemente do ano passado, a Argentina de 32 passou para 53 milhões de toneladas de produção. O Brasil com uma safra recorde também com mais de 10 milhões de toneladas acima do ano passado, e os Estados Unidos também com 11 milhões de toneladas acima. Ou seja, os três principais produtores de soja estão com safras muito elevadas. Okay? Isso deixaria até os preços atuais um pouco mais baixos, se não fosse a questão dos Estados Unidos estarem com receio de daqui até o final, até a entrada da próxima safra, você poderia ter uma entrada mais forte de compras da China, o que abaixaria os estoques finais dos Estados Unidos, o que não refletiria nos estoques finais aqui internos brasileiros. Brincando um pouco com os novos números de produção, novos números de estimativa diária dos Estados Unidos, nós teríamos aqui então, nesse fórum que termina em março, os Estados Unidos, ele colocou aí, o USDA colocou menos de 1 milhão de acres de aumento de produção. Isso foi abaixo do que o mercado esperava. O mercado esperava até um aumento um pouco maior. Com esse número, você tem dois cenários que podem ditar efetivamente, que vão ditar o preço, principalmente para o segundo semestre do mercado de grãos. Nós trabalhamos com dois cenários. O cenário de consumo estimado pelo esse fórum do USDA e um cenário pela FC Stone. Considerando que esse ano nós não temos quebra, principalmente na América do Sul, a gente está trabalhando com um cenário um pouco abaixo em termos de consumo de soja dos Estados Unidos, principalmente por causa da exportação. Você considerando esses dois cenários, com um rendimento médio de 42, que é abaixo do ano passado, porém dentro da média dos últimos 5 anos, nós teríamos preços para o contrato de novembro e efetivamente refletindo para o segundo semestre de soja na faixa, considerando uma crise de preço da FC Stone, em torno de 7 dólares por bushel. Lembrando que isso são só matrizes de preço, estimativas, e a gente não tem como efetivamente saber, mas como estimativa seria um bom dado. Considerando o número de estoque final, utilizando o consumo total do fórum do USDA, nós teríamos preço de soja daqui até o final do ano entre 9, 9,30, 9,50 por bushel. Okay? Para o mercado 2010 2011, vamos voltar. Falando no mercado 2010, falamos que foi um mercado melhor em termos de preços para os consumidores. 2011, para a soja e, consequentemente, para o farelo de soja, também não vemos um cenário altista. Fazemos aqui uma estimativa de rendimentos e nós vemos um pior cenário com 41 bushels por acre, deixaríamos nós com estoque final nos Estados Unidos até acima desse ano. E, extrapolando com um cenário de rendimento igual ao ano de 2009-2010, teríamos aí praticamente quase 500 milhões de bushels, isso é muita soja em termos de estoque final nos Estados Unidos. Deixando aí preços para novembro e efetivamente para o final do ano que vem, para o final desse ano e começo do ano que vem, em Chicago na faixa de 7 dólares e meio. Faz tempo que a gente não vê preços nessa faixa. O estoque final mundial de soja, como eu falei, esse ano crescendo fortemente. Ano que vem, se considerado essa produção dos Estados Unidos, esses estoques tenderiam a se manter ou até subir. Voltando um pouco para o Brasil, então a gente vê o seguinte. Daqui, o que a gente pode tirar como conclusão? Para esse período aqui entre abril e maio, que ainda você tem o problema que você está numa entre-safra nos Estados Unidos e você começa a entrar efetivamente no mercado climático a partir de julho, você pode ter elevações até de preço por conta
do estoque esse ano nos Estados Unidos não está tão confortável, ok? Porém, para o ano que vem, a situação mudaria. Isso para o segundo semestre você pode ter situações em Chicago, valores em Chicago, bem abaixo dos valores trabalhados atualmente. Para o Brasil, a gente vê uma situação também diferente.